Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E no programa de hoje, a nossa conversa, mais uma vez, a nossa agradável conversa, é com o deputado federal Arnaldo Faria de Sá. Voltamos já já. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E recebendo hoje para uma conversa o deputado federal Arnaldo Faria de Sá. Olha, o currículo aqui é grande, viu, deputado? Mas basta dizer que é advogado, contabilista, radialista, professor e atualmente cumpre o 7º mandato como deputado federal de São Paulo. E um dos poucos que estão lá que passou pela Constituinte, é isso, deputado? Verdade, uma luta grande na Constituinte, em 87, a Constituição Cidadã de outubro de 88, do saudoso Ulisses Guimarães, que muitos tentaram acabar com as conquistas. Fernando Henrique I, reforma da Previdência, naquela luta lá, você, nosso amigo Bonafonte, Micelli, Paulinho do Rio Grande do Sul, pessoal da Pampesc, trabalhou muito para impedir que Fernando Henrique tirasse da Constituição a reforma da Previdência de FHC. Mas depois veio a reforma do Lula. E essa, meu amigo, ninguém entendeu como, em apenas um ano, o Lula conseguiu aprovar aquela reforma em 2003. O Mensalão explica, né? Ainda bem que agora tem muita gente condenada pelo que fizeram com o trabalhador brasileiro em 2003. Pois é, como é que pode, né, deputado? Uma constituinte de 88, cidadã, uma constituinte que trazia uma enormidade de direitos para o servidor público e por tabela para o cidadão, né? Para o próprio serviço público. Como é que pode ser arrasada do jeito que foi? Na verdade, você tem dois momentos, né? A reforma de FHC, ela tentava fazer a privatização da Previdência. Tanto que as grandes seguradoras internacionais vieram todas para o Brasil naquele período, 95, 96, achando que iam tomar conta da Previdência no Brasil. Não conseguiram e depois, em 2003, lamentavelmente, no governo do PT, Partido dos Trabalhadores, que a gente não acreditava que pudesse acontecer, aconteceu, mas é só pegar o voto da ministra Carmen Lúcia na votação do processo penal 470 e está lá, ela afirma textualmente, está lá em letras grafadas por ela, que a reforma da Previdência, aquela que instituiu a cobrança dos 11%, foi obtida através de negociatas. Isso, sem dúvida nenhuma, deve permitir que a gente agora, depois da publicação do acórdão, possa reclamar essa questão da inconstitucionalidade da reforma da PEC 41, da emenda 41, mesmo tendo a paralela 47 trazido alguma conquista, mas não diminuiu o tamanho do prejuízo de todos os servidores públicos. O que coube aos servidores públicos e às entidades de servidores públicos, depois dessa reforma do PT, foi tentar, aos poucos, ter de volta algum direito que foi tirado, né, deputado? Como foi o caso da aposentadoria por invalidez. Mas, na verdade, a gente chegou a aprovar uma emenda referente à aposentadoria por invalidez, a emenda número 70, mas na regulamentação, tomou outro passa-moleque. Quer dizer, você não tem direito à paridade, não tem direito à integralidade. Tem outra emenda constitucional tramitando lá na casa, que é tentar corrigir aquilo que a regulamentação da emenda 70 deixou de atender o aposentado por invalidez. É um absurdo. A pessoa pede sua condição de trabalho, pede seu direito de benefício, pede a sua integralidade e pede depois a paridade. Eu acho que nesse governo aí tem algumas pessoas que têm um tipo de invalidez que é crônica, invalidez de caráter. Porque vira até uma piada, quer dizer,
é votada uma PEC para retomar um direito, aí vem uma regulamentação que tira de novo esse direito na sua totalidade, né? Eles começam a circunscrever esses casos, balizando onde você pode aplicar ou não aplicar, e fica quase todo mundo de fora. Por isso, uma nova PEC está em discussão no Congresso e vamos tentar corrigir essa distorção, porque é lamentável a forma como eles tratam. E, na verdade, se der tudo que o trabalhador pede, se der tudo que o servidor pede, quebra a Previdência. E agora, quando mete a mão no dinheiro da Petrobras, não quebra nada, não acontece nada, só esse negócio de passadinha nos Estados Unidos foi 1 bilhão 180 milhões de dólares. 1 bilhão 180 milhões de dólares. Nosso dinheiro dá quase 2,5 bi. Então, na verdade, dinheiro tem. E na CPI que vai ser instalada agora, vocês vão ver cada caso assustador que vai acontecer. Desse posto da Petrobras vai jorrar corrupção. A CPI sai. Sai, já está o número de assinaturas estabelecida. Renan já admitiu que o número é o regimental e a partir daí o Senado vai instalar. Espero que na Câmara a gente possa fazer a mesma coisa e a partir daí partir uma comissão mista. O governo está apavorado, está querendo jogar para cá, jogar para lá, tem o problema dos trens em São Paulo, tem o problema da refinaria de Pernambuco, tem que achar outros culpados aí para tentar diminuir o tamanho da sua culpa. Mas o caso do Petrobras é estranho. E o pior de tudo, Góes, quem era presidente do Conselho de Administração da Petrobras nessa época e que tinha o poder de resolver tudo, era a própria Dilma, que era a ministra-chefe da Casa Civil. Aliás, antes disso, quando o ministro de Minas e Energia, ela que pôs toda essa diretoria da Petrobras está lá. E está embaixo aí na popularidade, né? Caindo, a primeira queda é uma queda que assustou, o Palácio do último final de semana teve todo mundo reunido lá, ela e sua cúpula ou cópula, não sei, né? Para poder acertar aí o que fazer, porque caíram de 47 para 36, é um número assustador a queda de aceitação, e acredito que agora, com essa questão da Petrobras, a queda será mais acentuada ainda. E voltando outra vez à Previdência, a PEC 555, porque a PEC 555 obriga, para desobrigar o servidor aposentado a contribuir, porque só o servidor público contribui depois de aposentado. E, na verdade, não é desobrigar a contribuição, não. É, a partir do 61º ano, reduzir gradualmente a cobrança em 20%, 40% 62 anos, 60% 63, 80% 64 e zerar a partir de 65. Então, quem tiver menos de 61 vai continuar pagando. Quer dizer, só quem tiver mais de 61 anos começa na escadinha a diminuir. Para eles não dizerem que a nossa proposta é uma proposta absurda. Mesmo lembrando que essa cobrança dos 11% que só o servidor paga começou na reforma da Previdência de 2003, essa reforma que, repito, gerou mensalão. E vai para frente a PEC 555, deputado? Tem que ir, a hora agora. Porque agora nós vimos agora o Vicentinho, que tinha assinado, aceitando a discussão disso em plenário, agora arriscou a assinatura. Funciona assim, deputado? Olha, eu não tenho essa cena, mas diz que o pessoal do Anfip tem a cena. Foi gravado no momento que ele rabisca a assinatura. Então, ele rabiscou o rabisco dele. Então, sem dúvida nenhuma, é uma condição que a gente tem que cobrar. Porque não pode, apenas por causa da falta de concordância do Vicentinho, você não apreciar essa matéria. A pressão tem que ser muito grande. A hora é agora. Agora, ano eleitoral, desgaste do governo, queda na avaliação de rating da Standard Poor's. O Brasil caiu para BBB-. E não foi só o Brasil, não. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú e vários outros bancos. E a seguir, tem mais, porque o Manteiga, sem dúvida nenhuma, perdeu o controle da economia. O presidente mexe nisso aí já, a situação vai degringolar. Pois é. E aí um ano eleitoral, com uma Copa aí pouco antes das eleições, e pela primeira vez a gente está vendo parte dos brasileiros se manifestando contra a Copa em razão dos gastos que foram feitos, né, deputado? Na verdade, o trabalhador brasileiro não está contra a Copa. Ele só quer que segurança padrão FIFA, educação padrão FIFA, saúde padrão FIFA. Se tem dinheiro para tudo isso, essas arenas maravilhosas, tem arenas que ficaram dignas de elogio, de Salvador, de Fortaleza, de Natal, de Manaus, a própria de Minas, Mineirão, que eu estou reformulado,
como o Maracanã, o Itaquerão aqui em São Paulo, o Beira-Rio lá no Rio Grande do Sul, a Arena da Baixada está quase pronta. São estádios maravilhosos, entendeu? O que deixa muita gente com a pulga atrás da orelha é se teve dinheiro para tudo isso, porque não tem dinheiro para saúde, educação e segurança. Agora, como é que o senhor vê as eleições este ano, deputado? Tudo embaralhado. Vai mudar alguma coisa, deputado? Tudo embaralhado. Eu acho que, na verdade, depois do que aconteceu com a Petrobras, a presidente Dilma, que está numa posição de inatingível, inatacável, que não dava bola para nada, que era dona da verdade, fazia o que queria, que não entendia, vai ter problemas. E aí vamos ver quem se posiciona melhor daqui para frente. Se é o Aécio ou se é Eduardo Campos, apresentando as suas propostas para o Brasil, porque a situação está complicada. Está complicada, está difícil, e a gente mesmo cobrando do governo não fica satisfeito com isso que está acontecendo, não, porque é muito cheio de dúvidas e de solavancos nos próximos dias. Se esperava até uma nova mexida, uma nova tentativa de mexer na Previdência. Isto na verdade, o governo tentou mexer com a Previdência no governo Dilma, mas não conseguiu andar. Eles queriam mexer na questão da pensão, limitar a pensão dependendo da idade da viúva, você criar dificuldades para a concessão, querer manter esse sistema de fator previdenciário que nós queremos mudar, que é um prejuízo muito grande de fator previdenciário. O trabalhador no serviço privado, Góes, depois de 35 anos de atividade, vai se aposentar, perde 40% do valor da aposentadoria para o resto da vida, se for homem. Se for mulher, pela sua melhor expectativa de vida, o prejuízo chega a 50%, absurdo. A mulher trabalhar 30 anos e vai perder 50% da aposentadoria para o resto da vida, sem contar que depois, nos reajustes, vai perder mais ainda, porque o reajuste do salário mínimo é um percentual, para a aposentadoria é outro. E aí, sem dúvida nenhuma, o prejuízo é muito grande. Estava caminhando bem a proposta de você votar a Fórmula 85-95, não é o que a gente queria, a gente até aceitava isso, que era uma porta de saída para esse maldito fator previdenciário, mas o governo recuou, e o pior é que lá no Congresso parece que só tem filho de chocadeira, cara que não tem pai nem mãe, viu, Góes? Uma outra coisa que nos preocupa bastante no funcionalismo é a questão da reforma trabalhista, sindical, a 151 da OIT, a questão da greve. Isso toda vez parece que vai começar a se discutir alguma coisa e zera outra vez, deputado. A questão da greve, você tem razão, tem que resolver logo, você não pode demorar tanto. O próximo Supremo Tribunal Federal já cobrou do Congresso uma definição a esse respeito. Eu acho que tem que resolver isso de forma urgente, como também é uma questão que diz direito ao servidor público, precisa ser votado rapidamente, o projeto está no Congresso, mas o governo não deixa votar, é a questão do acidente de trabalho do servidor público. Tem que ter um tratamento diferenciado, não pode ficar da forma que está, e nós estamos lutando para poder mudar essas coisas, mas na verdade existe muita má vontade do governo. O governo está espetado ali, pela sua situação econômica, pela diminuição das agências de rating do patamar do Brasil, e deixa pouca margem de manobra. Portanto, é hora de pressionar. E pressionar é nessa hora, ano de eleição, com o risco de redução de avaliação da presidente Dilma, é hora de começar a cobrar agora. Uma outra coisa muito preocupante é a questão dos precatórios. Preocupante para nós agora, até a forma como o Supremo tem tratado isso, deputado. Olha, na verdade, na culpa do precatório, a PEC do calote é do Congresso. Começou lá, no Congresso, e na verdade, São Paulo Estado, São Paulo Cidade, Mauá, Guarulhos, Diadema, cidades que deviam mais, andaram pressionando para aprovar essa PEC do calote. E lembrando de uma coisa, foi numa dessas PECs, nas votações da PEC do calote, que aquelas nossas companheiras do Rio Grande do Sul, as tricoteiras, estavam viajando para Brasília para protestar, que morreram naquele acidente da TAM aqui em São Paulo. Lembrar desse detalhe que é importante, e a gente está falando de acidente de avião, lembrar uma parte aí, não esquecendo da sua pergunta dos precatórios, mas como falando de avião, do fundo do Aéreos, da Varig,
que precisou de uma decisão depois de 17 anos no Supremo para poder ter direito de beneficiar os trabalhadores. Agora o governo está enrolando para execução. Você falou de precatório, eu me lembrei disso. Quer dizer, está lá, o Supremo decidiu que deve o dinheiro vai para os trabalhadores das ações trabalhistas e dos previdenciários do Aéreo, mas o governo está enrolando. Eu estava conversando com a presidente do sindicato semana passada em Brasília, e na verdade a gente sabe que o governo está protelando, está até pensando numa rescisória. Portanto, é importante todo mundo ficar quieto. Não ficar quieto, aliás. Nessa questão dos precatórios, a questão começou no Congresso, aí o Supremo vem e responde que é aquilo que a gente queria, que fosse declarado inconstitucional. Mas a modulação disso, como é que fica? Quer dizer, essa é a grande pergunta. Precisa resolver logo, porque daqui a pouco continua morrendo gente sem receber nada. Essa questão dos precatórios, que a culpa era só do Congresso, agora é do Congresso, do Executivo e também do Judiciário, porque o Judiciário já podia ter resolvido. Aliás, se a gente voltar um pouquinho para trás, antes da PEC ter chegado lá no Congresso, lembrar quem foram os mentores da PEC. Nelson Jobim, presidente do Supremo Tribunal Federal, e Renan Calheiros, que era o presidente do Senado lá atrás, da outra vez, antes da Mônica, que armaram essa história da PEC dos precatórios. Quando o próprio Supremo devia ter decretado intervenção em alguns estados, que quando você decreta intervenção, todo mundo se coça. O dinheiro aparece, vão dar um jeito de resolver. O Supremo não decretou intervenção em estados como São Paulo, que deviam precatórios, e como o TJ de São Paulo fez várias vezes, decretou intervenção em vários municípios, e a coisa apareceu, resolveu. Então, eu acho que a Justiça é mais culpada do que o Congresso. Nesse momento, o Supremo Tribunal Federal é mais culpado ainda por não ter modulado a forma de ação enquanto não se resolve a inconstitucionalidade já decretada pelo Supremo. Deputado, o senhor tem grandes trabalhos lá pelo funcionalismo público, pelo serviço público. E um deles o senhor teve também um trabalho aí com a questão das polícias, né? Como é que está isso, deputado? Nós temos lutado muito para essa questão da PEC 300, que é aquela que garante um piso mínimo para os policiais, de uma maneira geral, civil, militar e os bombeiros. Chegou a ser votado de primeiro turno, mas depois o governo boicotou e não foi votado até agora. Há um grande movimento dos policiais para agora, antes da Copa, retomarem essa luta. E o momento é realmente esse, vamos fazer. Tivemos uma posição importante a semana passada, foi votado o porte de arma para os agentes penitenciários. Não dava para entender que o agente penitenciário que acaba convivendo no dia a dia com a humanidade não podia ter o porte de arma. O bandido tem porte de arma, o agente não podia ter. Isso é uma coisa absurda. Aprovamos 2 vezes essa matéria, a presidente Dilma vetou as 2 vezes, mas depois de muita pressão, ela própria mandou um projeto para o Congresso, eu fui o relator, já foi aprovado na Câmara, está dependendo agora de ser aprovado no Senado para resolver essa questão que é extremamente importante e que você não pode permitir que uma pessoa confronte cotidianamente com os bandidos e não tenha a possibilidade de ter um porte de arma. Aliás, a violência está cada vez maior, né, deputado? Aqui no estado de São Paulo está uma loucura. Então, um descontrole total, Góes. É preocupante, aumenta o número de latrocínios, de homicídios, de roubos, de furtos. Está descontrolado. É preciso que ele tenha uma ação muito eficaz, muito eficiente, melhorar a valorização funcional, valorização salarial de todos os nossos policiais, porque a situação está muito grave. Qualquer pesquisa que você vê assusta. E se eu cruzar com você de noite na rua, Góes, você vai ficar assustado comigo, eu vou ficar assustado com você. Quer dizer, está insegurança total. Isso não pode continuar acontecendo. Aliás, eu vi hoje parece que um projeto que o governador aqui em São Paulo vai lançar, que é a possibilidade do policial fazer um bico da própria polícia e ter um valor a mais. Ou seja, na verdade ele não tem mais descanso, deputado. Ganhar mais na polícia é trabalhar 24 horas por dia. Olha, na verdade o que acontece é o seguinte, Góes, o policial civil militar é policial para ter sua credencial e com ela fazer o bico. O salário do bico é maior que o salário real. Mas ele precisa daquela merreca do salário dele para poder ter o bico. E o bico acaba sendo o verdadeiro orçamento dele. Quando o Kassab era prefeito de São Paulo, tinha uma coisa chamada lei delegada. O que era a lei delegada? O horário de folga do policial, ele trabalhava na cidade de São Paulo e tinha um complemento salarial. Chegou um patamar em que houve um pedido do Comando Geral
para o salário não aumentar mais o salário do bico, porque ele ia passar o salário oficial. Então, quer dizer, aí congelado. Mas com a mudança de prefeito de São Paulo, o prefeito praticamente acabou com a lei delegada. E o que acontece? Diminuiu a segurança na cidade. Porque você tinha muito policial que era da lei delegada, que parecia que era policial de atividade normal. E quando você acabou com isso, você criou um vazio. Então o governador está tentando consertar, criando a lei delegada dentro do Estado, e demorou muito para regulamentar isso, permitindo que fora da escala o policial também trabalhe e ganhe alguma coisa a mais. Agora, se precisa de alguma coisa a mais, é porque o seu salário é insuficiente. Exatamente. Para terminar, deputado, estamos no final do programa, estamos passando aí para você um livro, uma cartilha sobre Previdência Pública, feito pelo Júlio Bonafonte, e você é o primeiro a receber, porque, na verdade, aí tem muita inspiração do seu trabalho, da sua luta pelos aposentados. Eu estou contente, isso aqui é uma bíblia, viu? Sem dúvida nenhuma, desvendando a Previdência no serviço público, os formulários, como você faz, como você não tem que fazer, toda a preocupação que o servidor tem que ter. Parabéns. Eu queria dizer que, sem dúvida nenhuma, a CETESB, a FESPESP, as entidades de serviço público coordenadas por você, foram fundamentais nas duas reformas da Previdência. Se não tivesse a luta de vocês, seria muito pior o que já é ruim. Imagina como poderia ser a reforma da Previdência de FHC, a reforma da Previdência do Lula, se não tivesse a pressão dos servidores. Junto às entidades todas, tem uma outra entidade que trabalhou muito, que é a PAMPESP. E, sem dúvida nenhuma, conseguimos impedir que o servidor público tivesse um prejuízo maior do que tem. Mas ainda tem muito por lutar. Então, portanto, esse livro do Júlio, sem dúvida nenhuma, parabéns a ele, parabéns à CETESB, extremamente importante. Eu dei uma folhada aqui, fiquei maravilhado de ver. Impressionante, eu acho que o próprio Estado devia assumir essa cartilha e distribuir para todos os servidores públicos. Pois é. E importante foi o deputado Arnaldo Faria de Sá estar ao nosso lado durante essa luta toda que ele colocou agora. Ele foi fundamental para as entidades na luta pelo direito do servidor público. Fiquem agora com o nosso noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. Desde o início do mês, homens acima de 50 anos de idade não têm mais desculpa para descuidar da saúde. Com o programa Filho que Ama Leva o Pai ao AME, é possível realizar aos sábados tratamentos preventivos nas áreas de cardiologia e urologia em 21 unidades dos AMEs, ambulatórios médicos de especialidades do estado de São Paulo. Para quem se interessou, mais informações podem ser obtidas pelo telefone do Disque Saúde no estado, que é o 150. Estão abertas até o próximo dia 25 de abril as inscrições para estudantes interessados em estagiar na Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. Estão disponíveis 748 vagas voltadas a alunos do ensino médio e do ensino superior em todo o estado. A inscrição pode ser feita até às 15 horas do dia 25 de abril no site da Fundação Carlos Chagas. Anote: www.concursosfcc.com.br. Os estudantes do ensino médio pagam R$ 53,00 por inscrição e os universitários R$ 76,00. Os estagiários da Sabesp vão receber bolsa auxílio, vale transporte, vale refeição, assistência médica e seguro de acidentes pessoais. As provas serão realizadas em 1º de junho nas cidades de São Paulo, Botucatu, Caraguatatuba, Franca, Itapetininga, Itatiba, Lins, Presidente Prudente, Registro, Santos e São José dos Campos. Durante reunião entre representantes dos servidores públicos de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, foi criada a Frente Sudeste, grupo intersindical e interassociativo que visa coordenar trabalhos e ações em prol da aprovação da PEC 555/2006. A matéria propõe o fim da contribuição previdenciária para servidores aposentados e pensionistas. O encontro foi realizado há 2 semanas em São Paulo, na delegacia sindical do Sindifisco Nacional, na cidade de São Paulo. Seu objetivo é discutir questões operacionais da Frente Nacional, São Paulo pela PEC 555, ouvir experiências da luta pela aprovação da matéria dos servidores mineiros
e fluminenses e discutir ações estratégicas conjuntas, objetivando a aprovação da matéria ainda para este ano. Na ocasião, também foram traçadas estratégias para a criação de frentes regionais nos estados do Nordeste e do Sul do país, a fim que se possa pressionar o governo de forma mais uniforme e contínua para a aprovação da matéria. Cidadania e serviço público, há 15 anos no ar, sempre em defesa de tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. 15 anos ininterruptos de cidadania e serviço público. Você liga para nós, 11 3104 3836, manda seus e-mails no fespesp@fespesp.org e também visita o nosso site na internet no www.fespesp.org. E você pode acompanhar o programa em tempo real no site da TV Aberta e depois arquivado no nosso site sob o ícone Fespesp na TV, e aí acompanhar quando você quiser, de onde você quiser, de qualquer lugar do mundo. Uma boa semana a todos e até o próximo programa. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que discute com você, que é servidor público, com você, cidadão que paga impostos, cidadania e serviço público. Até o próximo programa.